Continuando onde a gente parou aqui, que encerrou o tempo do Zoom. Vocês entenderam aqui, ó, quem está presente até agora é só Felipe e Riquelme. Vocês entenderam o futuro do presente e o futuro do pretérito? Sim. Felipe, entendeu, Felipe? Felipe? Entendeu direitinho aí? Sim, entendi, Então, ó, Pro. continuando aqui a explicação, só um detalhe que ficou faltando aqui, ó, é sobre locução verbal, ó. A locução verbal, que é quando nós usamos, né, dois verbos com o valor de uma única ação. E eu vou colocar essa locução verbal que vocês vão estar vendo, que vai, essa locução verbal, ó, eu vou colocar para vocês o que é essa locução verbal. A locução verbal é quando temos dois verbos com o valor de um, certo? De uma ação. Vou botar assim ainda, né? Temos dois verbos com o valor de uma única ação, certo? Uma ação somente. Então, ó, eu vou colocar para vocês exemplo de locução verbal, tanto no tempo pretérito, que foi o que nós já estudamos, como no tempo futuro, certo? Então, aqui, ó, exemplos. Vocês fizeram até na página 89 que tinha uma locução verbal que depois eu falei que eu ia explicar, né? Tipo, ele foi andar de skate, por exemplo. Ele foi andar de skate. Olha, tem dois verbos aqui, pessoal, que vai funcionar com um valor só de uma ação. Ó, quais são? Ó, foi andar. Foi andar aqui, no caso, pessoal, é chamado de locução verbal, porque tem um valor de uma única ação. Aqui embaixo, no lugar de foi andar, eu poderia colocar só um verbo no pretérito. Ó, quando fala foi andar, não indica um tempo no passado? Hein, pessoal? Quando fala ele foi andar de skate. Não é isso? Não está no passado? Foi andar. Ele foi. Então, Ele. aqui é a locução verbal. Eu vou botar aqui e marcar para vocês de setinha. E essa locução verbal, ela vai ter o valor de um único verbo, que é como se fosse... Eu vou diminuir a seta para poder conseguir riscar aqui para vocês, né? Esse foi andar está no lugar da ação do verbo no pretérito, ó. O verbo andou. Se vocês escreverem assim, ó, ele andou de skate, também não está no pretérito? Não é isso? Ó, ele andou de skate. Então, aqui, ó, é o verbo, né? O verbo vai estar no pretérito. Pretérito perfeito. Né? Então, esse aqui eu vou botar aqui cá para baixo para não ficar muito embolado, né? Então, esse andou aqui, esse verbo andou, vai estar no pretérito perfeito, que é uma ação que já encerrou lá no passado. E a gente pode escrever a locução verbal? Pode, né? Mas a gente deve evitar na hora que for escrever um texto, for escrever uma atividade, um trabalho. Então, esse foi andar aqui, né? É uma locução verbal. Deixa eu só colocar aqui para vocês, né? Esse foi andar aqui é chamado de locução verbal. Por que é chamado de locução verbal? Porque nós vamos ter dois verbos com o valor de uma única ação, certo? Então, foi andar, aqui, ó, é chamado de locução verbal, certo? Verbal. É locução verbal. Vou diminuir aqui um pouco a letra para não ficar muito embolado. É chamado de locução verbal, certo? Então, qual é a locução verbal que nós temos aí? Foi andar. E essa locução verbal vai estar indicando o tempo no passado, certo? Vocês entenderam aí direitinho?
Se falar, não entendeu, pode falar que eu vou repetir para vocês entenderem aí, viu? Vocês entenderam o que é locução verbal? Locução verbal é quando a gente vai ter dois verbos juntos com o valor de uma unição, né? Então, foi andar, a gente pode botar no lugar andou, né? Andou, que é chamado aí de locução verbal. Eu vou colocar também aqui uma outra locução verbal no futuro, né? Vou botar aqui, ó, um outro exemplo. Deixa eu botar aqui o A. Na hora que eu for mandar para vocês, vai ficar mais organizado, porque aqui não está tão organizado, não. Quanto mais eu tento organizar aqui, menos fica organizado. Vou botar aqui um outro exemplo aqui, da letra B, certo? Vou botar aqui. Fábio vai sair mais tarde. Olha, existe aqui, pessoal, uma locução verbal que indica tempo futuro. Qual é a locução verbal? Dois verbos que indicam o tempo futuro aí nessa segunda frase. Fábio vai sair mais tarde. Fábio vai sair mais tarde. Sim, tem dois verbos aqui que é como se fosse dois juntos. Fábio vai sair mais tarde. Vai sair. Isso, ó. Vai sair. Vocês entenderam aqui que esse vai sair está indicando algo que ele vai fazer no futuro? Vocês entenderam aqui? É porque é como se fosse assim, Fábio sairá mais tarde. Então, vai ser colocada essa locução verbal que também pode ser utilizada. Então, vou botar aqui, ó. Vai sair, que é uma locução verbal. Deixa eu botar para cá. Esse vai sair, ó, é uma locução verbal, né? Vou botar aqui, ó, entre parênteses, é uma locução verbal. Locução verbal, dois verbos com o valor de uma única ação. E esse vai sair pode ser substituído pelo verbo sairá, né? Aqui, ó, essa locução verbal pode ser, ó, vai sair, no caso, que pode ser trocado por sairá, que também é no futuro, né? Vai sair, sairá, que não tem o mesmo sentido, pessoal? Ó, se eu falasse assim, Fábio sairá mais tarde, está no futuro do presente, que é algo que ainda vai acontecer? Sim. Fábio vai sair, é futuro. Se eu coloco Fábio sairá mais tarde, também não está indicando um tempo futuro? Sim. Isso, então, vai sair é futuro do presente e sairá também. Então, a locução verbal é quando a gente tem dois verbos que vai ter o valor de um único verbo também, né? No caso, eu botei no pretérito, né? Foi andar, que pode ser andou, e vai sair, que pode ser sairá. Vocês conseguiram entender direitinho aí? Então, vamos... Sim. Para a página do livro, lá na página 75, que foi onde a gente parou lá para poder eu estar explicando a atividade que vai para casa, certo? Deixa eu botar lá. Na página 70. Não é para casa não, já está em casa. Que eu falo assim que não vai realizar na aula, vai realizar depois, viu, Riquelme? Então, assim, ó, número 1, observe a cena abaixo. Tem assim, a repórter lá fala a previsão do tempo. Choverá durante o fim de semana no litoral e eu iria para a praia se fizesse sol. Aí tem na letra A. Qual das duas personagens afirma que algo certamente acontecerá? Vai ser a repórter ou a menina que fala que algo vai acontecer com certeza? É a menina. A repórter. Repórter. Que forma verbal ela utilizou? Tatu. Qual foi a forma verbal que a repórter utilizou? Choverá. Isso. Vamos aqui para a próxima. Choverá. Isso. Letra B. Qual dessas personagens afirma que só aconteceria com uma condição? Só aconteceria se tivesse uma condição. Eu iria. Quem é a personagem? É a menina. A menina. Qual forma verbal usada por ela indica essa ideia? Fizesse. Não. Não, eu iria. Iria, só iria, né? Aí tem aqui, ó.
É. Forma verbal que eu expliquei aqui para vocês, ó. Tanto a forma verbal choverá quanto a forma verbal iria estão no futuro, né? Porém, a forma verbal iria depende de outra ação para acontecer. Ok. Quando o verbo indica uma ação que certamente ocorrerá no futuro, ele está no futuro do... Quando o verbo indica algo que só aconteceria em um tempo futuro com uma condição, ele está no futuro do pretérito, certo? Então, vamos aqui na página 76, que é continuando a atividade. Vamos aí, vocês podem ir lá para a página 76, tem aqui. Veja a classificação do verbo nas frases, né? Aí tem aqui, choverá durante o fim de semana no litoral. Choverá é no futuro do presente, porque algo vai acontecer com certeza no futuro. E a outra, eu iria para a praia se fizesse sol, né? Então, é futuro do pretérito, porque é algo que poderia acontecer somente com uma condição, certo? Então, vamos lá, pessoal, ó. Compare o verbo tomar conjugado no presente, depois do futuro do presente e em seguida no futuro do pretérito do modo indicativo. Mais uma vez eu falo, quando vocês forem fazer atividade, olha esse quadro, pessoal, porque vocês vai até ajudar vocês a fazer até a forma de escrever de alguns verbos, certo? Então, no presente, ó, a terminação do verbo tomar. Eu tomo, tu tomas, ele toma, nós tomamos, vós tomais, eles tomam. Futuro do presente, eu tomarei, tu tomarás, ele tomará, nós tomaremos, vós tomareis, eles tomarão, né? Então, futuro do presente é algo que vai ocorrer no futuro, certo? Com certeza. E futuro do pretérito é algo que vai acontecer com uma condição ou então algo impediu. Eu tomaria, tu tomarias, ele tomaria, nós tomaríamos, tomaríeis e eles tomariam. Percebam que a terminação no futuro do pretérito, na pessoa do nós, que é a primeira pessoa do plural, né? Tem acento no ri, tomaríamos, né? E na segunda pessoa do plural, que é vós, vós tomaríeis. Presta atenção, galerinha, viu? Tô vendo vocês aqui, tem que ser mais atento na aula, viu? Tem gente que eu não tô vendo nem perguntar. Então, assim, ó, tem o futuro do presente composto, que é chamada de locução verbal, que eu acabei de explicar para vocês, que pode ser mais de um verbo indicando a ação no futuro. Tem assim, ó. Você sabia que usa muito o futuro do presente e nem percebe? É porque esse tempo é mais utilizado em sua forma composta, ou seja, é formado por mais de um verbo. A forma composta do futuro do presente é uma locução verbal. Veja, aí tem aqui, choverá no fim de semana, né? Que é o verbo na forma mesmo dele simples, formado por uma palavra só, um verbo, né? E se fizesse assim, ó, vai chover no fim de semana, né? Vai chover é formado por dois verbos, o verbo vai, que é o verbo ir, e o verbo chover. Então, é chamado de locução verbal, porque é formado por dois verbos. O valor de uma única ação. Sim, né? É vai chover. Então, tem aqui, ó, vai, que é o verbo ir, e chover. Só que ele está escrito de forma diferente, mas está indicando também o tempo futuro, né? Que vai acontecer, choverá no fim de semana e vai chover no fim de semana. Todas as duas indicam o tempo futuro do presente, que é algo que vai ser realizado com certeza, certo? Vamos aqui continuar, né? Na página 77, né? Tem assim, as terminações rã e rão. Vamos aqui continuando, ó. Rã, quando termina com AM. Você já teve dúvida ao escrever uma forma verbal que tivesse uma dessas terminações? Andaram ou andarão? Vamos ver a diferença entre elas, né? Então, tem assim, as formas verbais terminadas em rã estão no pretérito perfeito, isto é, indicam que algo já ocorreu. Então, pessoal, quando vocês escreverem a forma verbal que é terminada em AM, é porque pretérito é passado. Então, exemplo, os meninos andaram, terminada em AM. As formas verbais terminadas em rão, com ão, estão no futuro do presente, ou seja, indicam algo que vai acontecer. Terminado em ão é o quê? Futuro. Terminado em rã, pretérito, que é passado. Então, os participantes andarão. Leia em voz alta os exemplos abaixo e note a diferença da pronúncia das palavras em destaque. Então, aqui tem assim, ó, os alunos falaram com o diretor. Então, os alunos falaram, tá no futuro, tá no pretérito. Vamos aí falando? Os alunos falaram com o diretor.
Está no pretérito. Futuro. No pretérito. 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 Termina em quê, ó? Pretérito. R-A-M. É pretérito, a escrita do final desse verbo no pretérito. Quando termina no futuro, rão, R-A-O-Tio, indica o tempo futuro. Então, vamos lá. Não pode esquecer disso na hora de escrever. Terminado em rã, R-A-M, pretérito. Terminado em rão, R-A-O-Tio, futuro. Tem assim, número 1, reescreva as frases alterando o verbo para o futuro do presente e depois para o futuro do pretérito. Acrescente uma condição para a frase com o verbo no futuro do pretérito. Veja o exemplo. Tem assim, ó. Tem aqui o exemplo. Eu ando de bicicleta, está no presente. Então, no futuro, eu andarei de bicicleta. Algo que vai acontecer com certeza. E no pretérito, e no futuro do pretérito, você vai colocar algo que poderia acontecer, uma condição, ou algo que impediu que acontecesse. Aqui o exemplo, ó. Eu andaria de bicicleta se meus colegas também andassem. Então, para ele andar de bicicleta, os colegas também deveriam andar. Então, tem assim, letra A. Os livros chegam embalados no presente. No futuro, os livros chegarão embalados, né? Com ão, R-A-O, tio. No futuro do pretérito, né? Os livros chegariam embalados, por exemplo, os livros chegariam embalados se tivesse chegado as caixas, né? Por exemplo. A internet da Pro tá ruim. Pessoal. Eu sei. Espera aí que a internet aqui, viu? Deu uma bugada aqui geral. A gente já acaba 2 minutos. Com o pink da Pro cair. 99, tá ouvindo alguém? Tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Rapidinho aqui, viu? Oi, pessoal. Agora aqui. Vamos aqui continuando, viu? Rapidinho aqui. Oi, Jesus, que